explosões, fumaça, gritos. Durante o século XX, nenhuma nação viveu tantos extremos quanto a Alemanha. De império a ruínas, de ditadura à democracia, de vergonha mundial à potência econômica. Esta é a história de um povo que caiu nas trevas e renasceu das cinzas. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi forçada a se ajoelhar diante do mundo. O Tratado de Versalhes arrancou sua economia, sua honra e seu futuro. Da miséria e do desespero surgiram promessas de grandeza, e com elas, um homem, Adolf Hitler, que transformou a esperança em destruição, levando o planeta à Segunda Guerra Mundial. Quando as bombas cessaram, restava apenas o silêncio. Cidades reduzidas a pó, milhões de mortos, famílias divididas, e um país partido em dois, o leste e o oeste, separados não apenas por um muro, mas por ideologias que dividiram o mundo. Ainda assim, nas cinzas do impossível, a Alemanha encontrou forças para se reconstruir. De ruínas e arrependimento nasceu o milagre econômico. De dor e divisão surgiu a unificação. E hoje, aquela nação que um dia foi o epicentro do caos, é símbolo de superação, disciplina e inovação. Esta é a jornada da Alemanha. O país que provou ao mundo que até a história mais sombria pode ter um novo começo. Mas como um povo destruído, dividido e condenado ao fracasso, se tornou um dos mais fortes da Terra. A Primeira Guerra Mundial terminou, e com ela desabou o Império Alemão. As ruas de Berlim estavam tomadas por soldados famintos voltando para casa, trazendo consigo apenas a lembrança do fronte e o peso da derrota. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs uma dívida quase impagável, arrancou territórios, limitou o exército e feriu profundamente o orgulho nacional. O país mergulhou no caos. A economia colapsou, o desemprego disparou e a inflação transformou o dinheiro em papel sem valor. Pilhas de notas eram usadas para acender fogões e o desespero se tornava o alimento diário de uma população humilhada. A jovem República de Weimar tentava manter a democracia viva, mas o medo e a miséria eram mais fortes do que a esperança. Nas cervejarias de Munique, discursos inflamados começaram a ganhar força. Palavras de vingança, promessas de glória, sonhos de uma Alemanha restaurada. Foi ali que um ex-soldado austríaco encontrou seu palco. Com voz intensa e olhar fixo, ele prometia devolver ao povo o que o mundo lhes havia tirado: orgulho, força e destino. Seu nome era Adolf Hitler. Enquanto o povo aplaudia a promessa de redenção, poucos percebiam o preço que seria cobrado. O partido nazista crescia, alimentado pela dor coletiva e pela busca por um inimigo. O ressentimento virou ideologia, o desespero, arma política. E em poucos anos, o que começou como retórica incendiária se transformaria em um movimento que colocaria o planeta em chamas. Mas antes da guerra, veio a esperança distorcida, a crença de que um líder forte poderia curar todas as feridas. O povo cansado escolheu acreditar. E pela primeira vez em muito tempo, a Alemanha voltou a erguer a cabeça. Mal sabiam eles que aquele novo amanhecer traria a noite mais escura de toda a história. E dela nasceria a maior tragédia do século. O caos pós-guerra havia criado o terreno perfeito para um salvador. Em meio à fome, ao desemprego e à humilhação, Adolf Hitler emergiu como a voz que prometia devolver dignidade à Alemanha. Seu discurso era simples e poderoso: união, força e revanche. O povo, desesperado por esperança, acreditou. Em 1933, Hitler chegou ao poder. As ruas se encheram de bandeiras vermelhas com a suástica negra. Jovens marchavam em perfeita sincronia. Multidões vibravam ao som de discursos inflamados. O país se transformava rapidamente. O nacionalismo se tornava religião. O medo, ferramenta de controle. A economia se reergueu. Fábricas voltaram a produzir. Estradas e cidades foram reconstruídas. O desemprego despencou e muitos acreditaram que, enfim, a Alemanha havia renascido. Mas, por trás da ordem aparente, crescia a sombra da opressão.
Livros eram queimados, opositores desapareciam e milhões de inocentes eram marcados como inimigos do Estado. Em 1939, a promessa de redenção revelou seu verdadeiro rosto. Tanques cruzaram fronteiras, sirenes ecoaram pela Europa e o mundo mergulhou novamente na guerra. Blitzkrieg, a guerra relâmpago, mostrou a nova face da força alemã. Velocidade, precisão e destruição total. Mas cada vitória trazia o gosto amargo do horror. Guetos, campos de concentração, massacres. A ideologia que prometera glória agora espalhava terror e morte. Quando as tropas alemãs marcharam por Stalingrado e o desespero tomou o fronte, ficou claro que o Império Nazista começava a ruir. Em 1945, o som das bombas em Berlim anunciou o fim. O ditador que jurara construir 1000 anos de poder deixou apenas cinzas e silêncio. E nas ruínas de uma Alemanha destruída, o mundo inteiro se perguntava: como um povo tão civilizado pôde mergulhar tão fundo na escuridão? Em 1945, o silêncio substituiu o som das bombas. Cidades inteiras haviam desaparecido. Berlim era um deserto de escombros, onde crianças brincavam entre ruínas e sobreviventes vasculhavam destroços em busca de comida. A Alemanha estava destruída, moralmente, fisicamente e espiritualmente. As potências vencedoras se reuniram para decidir o destino do país derrotado. O mapa foi redesenhado. O leste ficou sob controle soviético, o oeste sob influência americana, britânica e francesa. Era o início de uma nova divisão, não apenas territorial, mas ideológica. O mundo entrava na Guerra Fria, e a Alemanha se tornava o epicentro dessa disputa. No lado oriental, nascia a República Democrática Alemã, um regime comunista alinhado à União Soviética. No ocidente surgia a República Federal Alemã, capitalista, livre e apoiada pelo Plano Marshall, que injetou bilhões em ajuda para a reconstrução. Duas Alemanhas, duas visões de mundo. Enquanto Berlim era repartida ao meio, famílias eram separadas. Um muro invisível começava a crescer, não de concreto ainda, mas de medo e desconfiança. Mesmo assim, entre as ruínas, o povo começou a se erguer. Tijolo por tijolo, fábrica por fábrica, a Alemanha Ocidental encontrava no trabalho sua redenção. Os anos seguintes foram de esforço silencioso e determinação. Não havia espaço para orgulho, apenas para recomeço. A cada nova ponte reconstruída, a cada escola reaberta, nascia também a esperança de um futuro que parecesse menos sombrio. Do lado oriental, porém, a liberdade era um sonho distante. O governo controlava a imprensa, os empregos, os pensamentos. E muitos, dispostos a arriscar tudo por uma vida melhor, começavam a planejar a fuga. A divisão física ainda viria, e com ela, o símbolo mais doloroso de uma nação partida. Nos anos 1950, algo extraordinário começou a acontecer no lado ocidental da Alemanha. O país que havia sido reduzido a escombros se tornava um canteiro de obras. O som das marteladas e das locomotivas substituía o eco das bombas. Nascia o Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão. Com a ajuda do Plano Marshall e uma disciplina quase sobrenatural, o povo alemão transformou a escassez em prosperidade. Fábricas se erguiam novamente, exportações cresciam, cidades ganhavam vida. Em menos de uma década, a Alemanha Ocidental se tornava a terceira maior economia do planeta. Era a vitória do trabalho, da reconstrução, da fé silenciosa num futuro melhor. Mas enquanto o Oeste prosperava, o Leste se fechava. Do outro lado do país, a República Democrática Alemã enfrentava a escassez, controle político e fuga em massa. Milhares tentavam cruzar a fronteira para buscar liberdade e oportunidades no Ocidente. Cada noite, novas famílias desapareciam, arriscando a vida entre patrulhas e arames farpados. Em 1961, o governo soviético decidiu pôr fim à fuga. Em uma única madrugada, Berlim acordou dividida por um muro de concreto, cercado por guardas armados.
Filhos ficaram separados dos pais, amigos se tornaram estranhos, e o coração da Alemanha se partiu ao meio. O Muro de Berlim não dividia apenas uma cidade, mas a alma de um povo. Enquanto o leste vivia sob vigilância e silêncio, o oeste se tornava símbolo da liberdade e do progresso. As luzes de Berlim Ocidental brilhavam como um lembrete constante de tudo o que havia sido perdido e do que ainda poderia ser reconquistado. Mas nenhum muro é eterno. E quando o mundo mudou, a Alemanha mudaria com ele. O ano era 1989. Por décadas, o Muro de Berlim havia sido o símbolo mais cruel da Guerra Fria, o lembrete diário de um país dividido. Mas naquele outono, algo começou a mudar. As vozes que antes sussurravam, agora gritavam. Protestos tomavam as ruas do leste pedindo liberdade, reformas, dignidade. O regime comunista balançava e o mundo assistia, em silêncio, ao que parecia impossível. Em novembro, uma simples confusão de ordens mudou a história. Um oficial anunciou na televisão que as fronteiras seriam abertas. Em minutos, multidões se dirigiram aos postos de controle. Soldados, sem saber o que fazer, abriram os portões. E então, o impossível aconteceu. Milhares de alemães cruzaram o muro, chorando, rindo, abraçando desconhecidos. Martelos e picaretas começaram a derrubar o concreto que separava famílias, sonhos e destinos. Era o fim de uma era e o começo de outra. As imagens correram o mundo. Jovens dançando sobre o muro, velhos segurando flores, crianças que veriam pela primeira vez uma Alemanha inteira. Em 1990, o país se reunificava oficialmente. Dois povos, duas economias, duas culturas, agora tentando se tornar uma só. O desafio era imenso. Reerguer o leste, equilibrar o desenvolvimento, curar cicatrizes profundas. Mas a Alemanha provou novamente sua força. Em poucas décadas transformou-se no coração econômico da Europa, referência em tecnologia, ciência e inovação. Da escuridão da guerra, nasceu a luz da reconstrução. Hoje, Berlim é símbolo de liberdade e arte. O mesmo chão que um dia foi dividido, agora pulsa com vida e união. E a Alemanha moderna carrega em cada pedra e cada lembrança a prova de que nenhum muro pode resistir para sempre. A história da Alemanha é uma das mais intensas e transformadoras do mundo moderno. Um país que conheceu o poder absoluto e a ruína total, que caiu no abismo da intolerância, mas também mostrou ao mundo o poder do arrependimento e da reconstrução. Das cinzas da guerra nasceu uma nação guiada pelo trabalho, pela educação e pela memória. Um povo que decidiu nunca esquecer, para nunca repetir. Hoje a Alemanha é sinônimo de estabilidade, inovação e respeito, mas acima de tudo, é símbolo de como a humanidade pode renascer das suas próprias falhas. A força de uma nação não está apenas nas armas ou na economia, mas na capacidade de aprender com o passado. E a Alemanha provou isso ao transformar dor em sabedoria, ruínas em progresso e divisão em união. Porque nenhum império dura para sempre, mas as lições da história sim.